Olá, gente, mais um episódio do podcast do Gente que Fala. Hoje nós trouxemos um especialista, um médico formado desde 2007, especializado em geriatria. Olha quanta coisa ele faz, gente. Geriatria, nutrologia, ciência do envelhecimento já nos interessou. Inclusive, meus cabelos brancos aqui já me interessou esse assunto. Medicina integrativa desde 2009, ele atua também. E agora... atualizando os temas que todos nós buscamos também, é estética avançada. Eu quero agradecer já a presença do Dr. Cleugo Porto Coelho Júnior, é isso? Isso, obrigado pela oportunidade, uma honra estar aqui. Seja bem-vindo. Sobre saúde aí, sobre envelhecimento, sobre estética. Que estética também é saúde mental, né? Sim. Eu trabalhar com autoestima, você já reduz problemas de saúde físicos gigantes, você imagina? Exatamente, principalmente na mulher, né? Quantas mulheres aí precisam melhorar a autoestima? Melhorando a autoestima, você melhora com o marido, melhora em casa com os filhos, melhora com o trabalho. Com o espelho. Com o espelho. Que acho que é o mais importante, você estar bem com o seu espelho, né? Estar bem Exatamente. contigo, não é isso, doutor? Exatamente, é isso aí. Que bacana. A gente vai falar sobre isso e alguns assuntos polêmicos que a gente está vendo que foi liberado agora um novo medicamento, mas já é usado clandestinamente. Quero entender um pouquinho dessa história aí com o senhor. Antes eu queria saber um pouquinho, primeiro, nome diferente o seu, Cleugo, tem alguma história por trás? Meu pai é Cleugo também, a gente tem origem grega e um nome, só o nome, né? Mas eu sou Júnior, né? Aí somos nós dois aí. Vocês dois. Médico também. Ele é médico também, teu pai? E tua mãe? Minha mãe não. Minha mãe fez economia, mas em casa só. Que bacana, que legal. E você nasceu onde, Cleugo? Eu nasci em São Paulo, aqui em São Paulo, na Promatre. E sou paulistano mesmo. Mas cresci com poucos anos, meu pai mudou para o interior. Eu cresci lá, voltei para São Paulo em 2007, quando eu acabei a faculdade. E eu fiz a faculdade em Bragança Paulista. E aí fiquei até 2014, quando para qualidade de vida, segurança, essas coisas, eu mudei para o interior de volta. Que cidade que você... Atibaia, estou em Atibaia. E mora até hoje? Moro até hoje lá. Que bacana. Venho muito para São Paulo, porque a gente tem a clínica aqui, tem a clínica em Atibaia. Então, onde é a sua clínica, doutor? Em Higienópolis. Em Higienópolis. Na rua Qual é o endereço? Rua Mato Grosso. Número? 306, no Prédio do Fleury. Tá. Então é bem fácil para você encontrar aí com a gente, tá? Instituto Caiate. Ótimo. O nome da sua clínica. É isso. Em Atibaia é CTA integrado. Né? Você tem aqui lá as duas clínicas. E nas suas redes sociais também, eu imagino que... Tem lá no Instagram, é facinho, @Dr. Cleugo, é bem fácil. Tem as clínicas, tem, enfim, todas as informações que o pessoal precisar. Aproveitando que ele deu as redes sociais dele, né? Então a gente vai colocar aqui para você acompanhar. Siga a gente está aqui na TV aberta todos os dias de segunda a sexta, às 17 horas, trazendo sempre convidados que vão trazer informações para você na UTV, nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Então dá para acompanhar. Não deu para assistir às 17 hoje? Entra lá que tem esse vídeo e muito mais. Porém, eu quero entender um pouquinho. Antes, vamos lá. Família, você é casado, tem filhos? Sou casado com uma psicóloga. Tenho 3 filhos. Tenho uma menina de 15 anos, um menino de 13 e um menininho de 7, que fez agora dia 20 aniversário. E todos estão em Atibaia. São eles? Exatamente, aí a minha família linda. Aqui a foto é um pouquinho antiga, mas já dá para ter noção. Esse foi um passeio que a gente fez, no aniversário de um deles. Maravilha. Acho que a gente tem uma mais atual aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar. Isso aí foi há 1 ano e meio lá em Dubai, aí com o meu pequenininho de 7, tinha 5 para 6, a menina de 15, devia ter 14 aí, e o menino de 13, que deve estar com 12, 11. Que bacana. É minha esposa. Parabéns, linda família. E, aproveitando o link do que você já disse, que tem a clínica aqui em São Paulo, que tem a clínica em Atibaia, e a gente já te viu anunciando os seus trabalhos em vários programas de TV, como que você concilia a família? Eles moram lá, imagino. Sim, eles moram lá. Mas Atibaia é muito perto, né? Atibaia é daqui, você vê, hoje eu estava em Atibaia, eu vim para cá, deu 1h10 de lá até aqui dentro do estúdio, então é bem tranquilo. E como são agendas feitas, né? A gente consegue
organizar o horário de uma maneira que eu não pegue fluxo, né, de trânsito e venha tranquilo, volte tranquilo. Para você que mora em São Paulo ou tem que pegar a estrada, sabe o fluxo, como é importante a gente organizar a vida, tem que né? se organizar, senão passa o dia na estrada. Ah, que legal. Bom, você já disse que teu pai era médico, então eu imagino que tem aí o dedinho dele nessa escolha sua profissional, né? Olha, é interessante. Na verdade, eu acabei a escola, eu sempre fui empreendedor, né? E queria fazer alguma coisa. E não gostava muito de estudar, né? Mas fui fazer administração, fiz até o último ano de faculdade de administração. Foi quando eu percebi, eu falei, não é para mim isso daqui. Não Acho que é pegou. maturidade, né? Claro. Aí que eu fui para medicina e fiz a faculdade de medicina inteira e hoje estou aqui, né? Hoje você ama o que faz, né? Com certeza. O que eu faço, adoro, me encontrei, adoro trabalhar com o que eu faço hoje, que é o emagrecimento, envelhecimento humano, né? Qualidade de vida, essa que é a principal atividade, né? A medicina integrativa. E a parte de estética, né? Que é o forte hoje que a gente faz lá na clínica. Ciência do envelhecimento, que você citou agora. O que te inspirou? Eu fiz geriatria, só que é um trabalho pesado, é um trabalho muito importante, né? Mas você lida muito com a finitude e com muitos idosos que não estão legais. Então, para mim, aquilo era um peso, porque você não consegue exatamente chegar onde você quer, né? Sim. Pelo próprio envelhecimento. Sim. As então limitações. Eu falei, eu vou trabalhar com envelhecimento, as pessoas que querem envelhecer bem. E aí fui buscar informação, estudo, cursos, pós-graduação e nessa área. Foi quando eu fiz a ciência do envelhecimento humano. E comecei a trabalhar com envelhecimento. Foi quando surgiu a medicina integrativa aqui no Brasil, né? Então, desde então, eu venho fazendo isso daí. Consequentemente, veio os filhos, né? E as indicações. Então, hoje a gente trabalha com muitas linhas aí dentro da qualidade de vida, né? A ideia é saúde, né? Todo conhecimento, né? Toda a ação que a gente busca aprender agrega no que a gente faz atualmente. Acho que é o caso da nutrologia aí. Exatamente. A nutrologia foi mais para eu poder ter mais experiência, mais qualidade de trabalho para os meus clientes, né? Eu fiz também, não está aí, mas eu também fiz pós-graduação em endocrinologia, sempre buscando me aperfeiçoar para poder tratar de uma forma melhor os meus pacientes. Perfeito, né? Metabolicamente. Né? Sim, claro. Eu queria entender agora em que momento da tua trajetória você hoje é uma das referências em tratar, em cuidar de mulheres e algumas ações que a gente vai falar, mas você se especializou em cuidar de mulheres que precisam de uma ajuda em alguns detalhes, né? Que a gente já vai chegar neles. E por que esse tema te inspirou tanto? Porque muitas mulheres me procuravam para poder ter um corpo melhor, né? Para poder emagrecer de uma forma melhor, para poder eliminar a gordurinha aqui ou ali, enfim. E eu percebia que por mais que você tivesse um trabalho de qualidade, por mais que essa pessoa treinasse, ela não conseguia chegar exatamente naquele objetivo e eliminar determinadas situações do corpo que ela queria. Então, foi quando eu comecei a procurar como fazer e o que fazer. E aí foi quando eu conheci esse tratamento, que é o da celulite. E a gente hoje é uma das referências, principalmente em coxa. Eu fiquei entre os 3 melhores do mundo pelo segundo ano consecutivo. Isso aconteceu em 2024 e 2025, exatamente. Premiado por ter ficado entre os 3 melhores médicos do mundo no tratamento avançado da celulite, que é o tema que a gente vai abordar agora, não é? Você atua com esse tratamento avançado da celulite em coxas e harmonização corporal. Especificamente com mais detalhes no glúteo e nas coxas, como eu citei, certo? A gente faz glúteo e faz a coxa, né? O tratamento da celulite. A harmonização corporal é o corpo todo, né? Qualquer parte do corpo dá para harmonizar. Mas o foco é mais o tratamento da celulite mesmo. E o que mais me buscam é em coxas, né? Porque poucas pessoas no Brasil, talvez no mundo, façam esse tratamento nas coxas, né? A celulite, ela é tratada muito no contexto estético pelas mulheres, eu imagino.
Mas ela tem a ver também com saúde, alguma coisa nesse sentido? Não como doença, que eu sei que a celulite não é uma doença, mas ela pode gerar, de alguma forma, alguma coisa ligada a isso? Na realidade, é uma doença, né? Tem até CID para celulite. Para celulite? Mas assim, o pessoal trata a celulite muito como saúde, como estética. Mas se você ver quantas mulheres choram no consultório depois que você faz o tratamento, você vai ver que aquilo é saúde, é autoestima, Sim. As mulheres, elas é uma dor muito grande nelas, né? Então, assim, eu não trato como estética só, não. Porém, a maior parte das mulheres que tem celulite sempre tem um grau de obesidade, tem um metabolismo inflamado, tem várias situações metabólicas que promovem a piora da celulite, não só celulite, mas como outras doenças, né? Como diabetes, hipertensão, lipedema, que vai é uma falar coisa de muito todas comum, elas né? hoje, né? A celulite está ligada a problemas circulatórios, certo? Não necessariamente. Tá. É uma inflamação da gordura, Uma né? inflamação. Isso, é uma inflamação da gordura que, na verdade, é multifatorial, mas criam-se septos. Sabe aquele sofá capitonê? Não tem? Aqueles que tem os botõezinhos que, né, puxando para baixo. Puxa para baixo. É mais ou menos aquilo, só que o septo ele não está retinho, ligando o músculo até a pele. Ele pode vir de vários lugares. Então a gente tem que... ele cria esse septo e puxa o botãozinho, puxa a pele para trás e forma aqueles furinhos indesejados lá nas mulheres. Entendeu? O famoso efeito sanfona, isso contribui para a celulite, Cleo? Sim. Você engorda, emagrece, isso a gordura também inflama, né? E desinflama e vão criando esses septos fibrosos aí que vão tracionar a pele para trás. Né? Eu já ouvi isso até de uma pessoa, eu faço exercício físico, diminui a minha celulite. Ajuda, eu imagino, mas não resolve, certo? Não, na verdade o septo está ali. Quando ela engorda, é uma linha puxando. Ela engorda, vai tracionar. Quando ela emagrece, distraciona. Porém, a celulite está ali. Agora, nada impeça que ela tenha septos menores ainda, que mesmo ela magrinha, apareça celulite. Eu recentemente tratei uma paciente de Botucatu. E ela veio de Botucatu para cá para tratar comigo. Ela é uma atleta. 9% de gordura corporal. E tinha várias celulites. Não diga. E aí, enfim, era uma dor para ela, tratou, tá linda agora. E com o tratamento, a celulite ela é zerada? Ela é eliminada? Sim. Onde a gente trata a celulite, além de ter depende muito da quantidade do grau, mas a maioria dos casos a gente tem um resultado imediato e definitivo. Nunca mais vai ter celulite de novo aonde a gente tratar. Ótimo. Mas a minha sequência da pergunta, há risco de voltar a aparecer? Então, onde tratou, não volta mais? Não. Tem idade mínima ou máxima para esse tratamento, Clego? A gente não faz, eu não costumo fazer em criança, obviamente, mas eu tenho pacientes acho que a mais nova que eu atendi tinha 19 anos e tratei recentemente a dona Rose, tem 84 anos, né? Fez tanto celulite como harmonização glútea e melhorou bastante. Ela tinha muita flacidez, obviamente, né, pela idade, mas a gente não tem não tem contraindicação absoluta, né? Uma coisa ou outra, só que a gente evita quando... Claro, porque a gente sabe que cada organismo, por mais que todos anatomicamente somos iguais, cada organismo tem as suas particularidades, né? As condições físicas prévias, né? Os problemas, as comorbidades possíveis que possam ter, né? Sim. E falando de criança também adquire celulite? Tem, criança... Que está em desenvolvimento? Mas tanto a celulite quanto o lipedema está muito associado também a doenças estrogênicas, a alimentação, estilo de vida. É um contexto, né? Então tem a parte genética, tem um contexto de situações aí que pode promover a celulite e o lipedema. E o fato de ser novo não quer dizer que não tenha, porém, em menor quantidade, em menor grau. Uma média de tempo para o tratamento? Tipo, 3 meses, resolve, 1 mês, resolve? Não, o tratamento de celulite, ela é igual cirurgia de miopia. Você entra sem enxergar, sai enxergando. Você entra com celulite, sai sem celulite. Dependendo da quantidade. Quando tem uma quantidade muito grande, a gente termina fazendo em mais de uma etapa
Por quê? Por conta de anestésico, a gente usa anestésico. Então, eu não tenho como, eu não posso usar o que eu quero, né? Por segurança, eu tenho que usar o que o corpo, de acordo com o peso, permite. Então, às vezes tem muito, então a gente faz mais de uma etapa. Mas a gente, no tratamento, a gente dá 3 sessões para correção, se precisar usar. Mais de 200 pacientes que a gente fez no ano passado, eu conto nos dedos de uma mão, quantas voltaram a terceira vez, né? Muitas voltaram a segunda, porque são pacientes que têm bastante celulite. Aí termina entrando no processo de emagrecimento comigo, aí quando emagrece, aparecem outras coisas, some outras coisas, e a gente termina tendo que intervir de novo, né? Bioestimulador. A gente usa. A gente tem que ser usado, né? Para o tratamento De ser colágeno, eficaz, né? Isso, a gente tem que usar. Você falou de lipedema. Muitas vezes a celulite é confundido, né? Com lipedema. E o que é um lipedema? Qual é essa doença no organismo? Ela gera dor, ela gera uma série de coisas. O lipedema é um pouco diferente é bem diferente da celulite, né? A celulite são esses septos que tracionam a pele para trás. Muitas vezes é confundido porque ela tem as duas coisas. Mas a mulher pode ter o lipedema sem ter celulite e vice-versa. E o lipedema, ele é bem dolorido, ele acomete mais do quadril para baixo, algumas mulheres braço. Dependendo do grau, fica aquele sinal do manguito, né? Fica uma marquinha no tornozelo ali, parece que amarraram uma cordinha, sim, né? Sim, ficou o sinal, isso. Né? E é uma doença que tem que tratar, porque senão esteticamente só, dependendo do grau, só com cirurgia, né? Mas a gente hoje, com os tratamentos que a gente tem de medicina integrativa, nutrologia, né? E emagrecimento, a gente consegue melhorar bastante aí o lipedema. A genética contribui para o aparecimento de celulite, do próprio lipedema? Contribui, mas até um determinado momento, né? O grande protagonista aí no caso do lipedema as doenças estrogênicas, né? Endometriose, miomatose, adenomiose, os escapes, né? Os fluxos menstruais grandes, mostra que a mulher tem predominância estrogênica. Estilo de vida, né? E genética é pouco. Tá. Até um determinado momento, a gente é mais o estilo de vida e as doenças estrogênicas que contribuem para o lipedema do que a parte genética. Estima-se que no Brasil, 12,3% das mulheres têm a doença lipedema, olha só, que corresponde aproximadamente, gente, a 8,8 milhões de brasileiras entre 18 e 69 anos. Esses dados são assustadores. São assustadores, mas são bem... um diagnóstico, na verdade... É quem procura. Como é uma doença nova, se eu não me engano, ela é o CID de 2022 para frente, tem muitos e muitos médicos ainda que, principalmente nos graus baixos de lipedema, passa batido, né? Mas, assim, esses números têm a certeza que é infinitamente maior. Eu não tenho dúvida disso, não. Tem muita paciente que chega no meu consultório com celulite e tem lipedema e não sabe. Sintomas, Cleo, de lipedema, das dores, né? Como lucimétrico, como você falou agora há pouco. Os principais sintomas é o aumento da gordura do quadril para baixo, e é bem dolorido. Essas mulheres, eu sempre falo, as mulheres que vão fazer... Mulher gosta muito de fazer drenagem, né? Sim. As mulheres que vão fazer drenagem e sentem uma dor fora do que seria o normal, já é bom procurar algum médico aí para estar dando uma investigada. E o diagnóstico é feito clinicamente, né? Não tem um exame específico, principalmente nesses graus baixos de lipedema, para diagnóstico. Mas é já um indicativo de que pode ter o lipedema. Aí tem que fazer uma anamnese, saber como que é o fluxo menstrual, saber se tem alguma doença estrogênica, saber se usa anticoncepcional, saber da história de vida da paciente, né? Isso é muito importante para você fechar o diagnóstico aí, nos graus baixos, né? E em alguns casos chega a ter uma dificuldade de mobilidade, é isso? A pessoa não consegue andar de dor, o que seria isso? Os graus elevados de lipedema, grau 4, 5, eles causam anomalias, né? Principalmente a parte do joelho para baixo fica enorme, enfim, fica bem comprometido. Dor ao toque, só de tocar, ela já vai sentir esse... Então, se você tiver alguns sintomas desses, é interessante procurar o profissional, né? Exatamente, com toda certeza, porque se deixar ele agravar, é pior para tratar. O lipedema, a própria celulite, tem influência nas funções hormonais, na puberdade, gestação ou menopausa. Isso causa alguma limitação física? Essas questões todas juntas? O lipedema, ele deixa a perna pesada, né? Dolorida.
Aumenta o tamanho ao longo do dia com facilidade, né? Ele tem uma circulação ruim ali, né? Então, assim, dependendo do grau, causa, sim, uma certa desconforto aí, até limitação. Você comentou que no passado você tem a gente estava falando um pouquinho em off aqui do material que ele tem lá nas redes sociais dele, mostrando antes e depois, não é? Sim. Que no passado você tratou quantas mulheres? A gente tratou perto de 200 mulheres. 200 mulheres no passado, né? Que saíram, que entraram com celulite e saíram... Sem celulite. Além do emagrecimento, né? Olha, vai lá na clínica dele então, gente, porque eu tenho certeza que a parte estética incomoda muito. E a autoestima vai lá pro pé mesmo, porque ela não quer colocar biquíni, ela não quer colocar, não quer tipo, usar uma roupa mais curta, né? Tem a estética, ela interfere demais na vida de qualquer pessoa, né? Principalmente das mulheres. Tem várias mulheres lá, tem uma que marcou, que ela é do Rio de Janeiro, e ela, 39 anos, celulites importantes. Tem as imagens, inclusive no meu Instagram tem uma das fotos lá, é dela. E ela já não ia à praia há mais de 15 anos. Qual a idade dela mesmo que você falou? 39. Novíssima, né? E há mais de 15 anos não ia à praia, a vida social era comprometida, porque tinha churrasco, piscina, essas coisas ela não frequentava, a academia era só com roupa até o joelho, grande, escondendo as coxas, porque marcava na leg. E, enfim, e aí ela, olha a coincidência, ela fazia terapia com uma pessoa aqui em São Paulo, e essa pessoa falou, por que você não vai? Por conta da celulite, tanto que afetava a vida dela. Aí, por que você não vai, doutor Cleogo? Porque eu já tentei de tudo, não consigo resolver e tudo mais. Aí, resumo da história, ela foi para a clínica, a gente tratou, ela tá super feliz, chorou para arrebentar. Se emocionou. Nossa, dentro do consultório, logo depois, porque o resultado é imediato. E voltou a segunda vez, fez mais um retoque, porque eram muitas celulites. Mas hoje tá feliz, aí vida normal, praia, enfim, mudou a vida dela, né? Poxa, que bacana, né? E você falou, né, que ela não andava, não usava as roupas curtas, enfim, e que o emocional ficou abalado. Como tratar um paciente, uma paciente, nesse contexto emocional? Porque ela já chega, como você falou, não quero mais ir em nenhum lugar, eu vou, mas não vai dar certo. Como que você consegue, a sua técnica, seu método, enfim, como que você trabalharia nesse sentido? Na realidade, uma das grandes objeções que a gente tem ali no consultório das mulheres é justamente porque elas já fizeram tantos tratamentos sem eficácia, ou que teve uma eficácia imediata ali e depois voltou a ter a celulite, que se torna uma grande objeção. Mas como a gente tem muitos resultados, muitas fotos de mulheres de antes e depois, a gente termina mostrando que aquilo é real, realmente, né? Então a gente tem muitos depoimentos, nem todos eu coloco em rede social por conta de sigilo, mas a gente mostra áudios, a gente tem muito material aí real para estar mostrando, né? Mas é uma das grandes objeções mesmo das mulheres. Né? Uau. Alguma contraindicação de realizar o tratamento? Olha, eu não faço em mulheres com doenças autoimunes em atividade. Por exemplo, lúpus em atividade. Né? Tem algumas doenças autoimunes que a gente termina não fazendo por conta de usar bioestimuladores. Então, tudo que é corpo estranho pode acelerar ou até estimular a doença a entrar em atividade de novo. Então a gente tem muito cuidado só nesses casos. Fora isso, recentemente, inclusive, eu fiz uma paciente daqui de São Paulo também, que ela teve TEP, tromboembolismo pulmonar, passou um tempo, ela foi lá, fez, ela já tinha pago, só que ela teve o TEP nesse meio do tempo, e ela voltou e fez comigo, e estava usando até anticoagulante e fez, entendeu? Então, assim, não tem muitas contraindicações. Eu acho que a maior contraindicação mesmo são as doenças autoimunes, que a gente, no caso eu, Cleogo, né, não faço. Entendeu? Tá. Existe, então, algum profissional que até possa fazer com os riscos todos, tal, né? Existe alguma situação que, olha, não vai poder fazer, de forma alguma. Zero possibilidades. Só a contraindicação. No meu caso, só essa daí é só essa contraindicação. Fora isso, E a idade que você sugere buscar um profissional? Criança, a questão que você falou ainda de movimentação de crescimento. As pacientes muito jovens, a gente tem tanto artifício ainda. Às vezes resolve com emagrecimento. Então, a gente tem que ter bom senso, né? O médico ele não pode só querer fazer o procedimento.
Muitas vezes acontece disso, né? De um médico fazer só para... porque é o ganha-pão dele ali, mas ele força, às vezes, uma situação. Eu tomo muito cuidado com isso daí, eu tenho bastante ética nesse sentido, né? Então, às vezes eu vejo que a paciente, ela tem condições de resolver aquela questão de outra forma, eu indico aquilo lá. Muitas pacientes vêm para mim também para fazer o retoque e eu trabalho mais, mas é o mais lógico. Eu falo, olha, vamos, em vez de você fazer o retoque agora, vamos entrar no emagrecimento, você emagrece um pouco e faz o retoque. Por quê? Porque vai ser melhor para ela. E eu fiz uma consulta a mais ali, não ganhei nada com isso, você entendeu? Mas o meu sucesso é o sucesso delas, então é o que eu prezo. Até porque, acho que a maior divulgação que a gente tem de um trabalho é a indicação de um ex-paciente, né? De um ex-aluno, de um enfim, né? E você entrou num ponto interessante. A alimentação contribui para o aparecimento da celulite, algum alimento específico. Olha, não é interessante você consumir excessivamente, enfim. Não, tem. O estilo de vida, ele vai ajudar você muito a ter menos celulite ou não ter. Mas, como eu falei, é multifatorial. Então, tem pessoas, como eu disse, tem atleta lá com 9% de gordura, e tinha celulite. Então, não é uma condição. Ela vai ter um estilo de vida bom, ela vai ter uma alimentação boa e não vai ter celulite. Não existe isso. Agora, lógico, vai contribuir para que ela tenha menos, entendeu? Ou celulites menores, né? Ou mais fáceis de tratar. Celulite não é uma exclusividade feminina, mas é um indicativo muito maior, certo? Inclusive, eu tenho um homem agendado agora para o mês que vem. Com celulite. Mas era ex-obeso, né? Ele emagreceu, engordou. Mas é bem menos comum. Como eu falei, um dos protagonistas aí é o estrogênio. Estrogênio, né? Que é o hormônio feminino. E o aparecimento da celulite, lipedema nas mulheres, a maioria dos casos é em coxa e glúteo, ou também é comum em outras áreas do corpo. Como abdômen em especial, né? A maioria é coxa e glúteo. Tem abdômen? Tem. Algumas mulheres eu já fiz abdômen. A gente trata mais com bioestimulação, né? No braço aqui atrás. Mas, assim, a maior parte é coxa e glúteo. E a maior dor é a coxa. Frases de uma paciente minha, né? Ela falou assim, doutor, que ela não conseguia fazer financeiramente os dois, né? Nem a coxa e o glúteo, ela teve que optar. Aí ela falou assim, eu quero fazer a coxa. Ela falou assim, o glúteo qualquer shortinho esconde, a coxa não. Então, vamos fazer a coxa, né? Tem fundamento, né? Mas eu achei que ela não ia escolher a coxa porque dói, não. Ela tem muita razão. Não dói, na verdade. A gente usa anestésico, né? Claro, então, é sempre bem confortável. Que legal. E no homem, onde é mais comum ter? Também, glúteo e coxa. Mas é bem difícil. Talvez também seja muito mais difícil do que aparentemente, porque os homens não ligam muito para isso, não estão preocupados, né? Então, eu acho que eu fiz uns 2, 3 homens só da minha vida, então... Entendi. Eu te perguntei porque a gente vai à academia, não que eu sou correto, infelizmente, né? Assumo publicamente que de ir bonitinho, como deveria, né? Então tem 9% de gordura também, gente, em cada parte do corpo aqui, ó. Vai ser somar, dá uns 90. Mas eu vejo muito braços de pessoal que está na academia, malhando lá, com esses segmentos aí que parecem celulites, e não, acho que não é lipedema, acho que é celulite mesmo, né? Que não tem dor, não tem nada, eles nunca... Até conversei com um cara, falei, pô, quanto aqui? Ele disse, emagreço e aumento muito. Por isso que eu perguntei. O excesso de gordura, né? Ele causa muitas vezes a flacidez também. Às vezes aquele craquelado que parece celulite, às vezes é flacidez, não é celulite. Tem que olhar, tem que... Só flacidez, de repente. Mas e as marcas? Porque são bem acentuadas alguns casos que eu vi lá desse meu amigo, por sinal. Tem muitos pacientes obesos que terminam formando a celulite, né? Mas, assim, muitas vezes é flacidez, que forma um craquelado. Isso. E dá a impressão que a celulite não é celulite. E tem tratamento? Bioestimulação. Mas aí tem que emagrecer primeiro, tudo e tal. Ou, às vezes, bioestimular antes é até bom, porque você bioestimula, você forma uma nova malha de colágeno, vai emagrecer, a pele vai ficar mais elástica para emagrecimento e menos flacidez na frente, né? Mas cada caso tem que ver, cada caso é um caso. Né? Sim. Isso é a individualidade de cada um. É igual emagrecimento, não tem receita de bolo. Muita gente acha que é receita de bolo, não é. Existe a individualidade de cada um. Tem que ser personalizado
100% dos casos. A gente vai falar já da receita de bolo, o pessoal pega lá, olha, eu tenho o meu, segue aqui o meu, né? Aí você tem muito disso. Mas antes queria te apresentar o nosso portal. Nós temos um portal já há mais de 2 anos no ar, www.orbisnews.com.br. É um portal de notícias escritas, de artigos escritos por mais de 200 articulistas que trazem todos os dias informações atuais sobre política, saúde, futebol, enfim, a gente tem todos os segmentos. Então, se você quer conhecer, saber verdades das informações, entra aí no nosso portal www.orbisnews.com.br e acesse o assunto do seu interesse. Na área da saúde, nós temos vários assuntos. Esse é um assunto, inclusive, eu te convido, se interessar em escrever artigo para o nosso portal, muito bem-vindo. A gente fala com a Vivi lá depois, né, Zé? E aí, de repente, será um prazer tê-lo com a gente aí, porque a gente só seleciona pessoas que a gente confia no trabalho, confia na qualidade, confia no texto, porque para escrever fake news tem de passeada e a gente prima para esse portal que está no ar aí. Então você pode ter acesso a todas as entrevistas, perdão, a todos os artigos. É só você acessar, se inscrever no nosso portal e acompanhar e ficar sempre atualizado com pessoas que a gente confia, com pessoas que a gente sabe que está falando a verdade. Então seja um convidado a participar do nosso portal. Isso é extremamente importante, porque dentro da medicina, principalmente agora, nessa época que está em alta aí a parte de emagrecimento e a estética corporal, é muita notícia falsa assustando a população aí que podia estar sendo beneficiada por várias situações e não estão por medo de notícias falsas. Sim, sim. Aí, de repente, você sabendo que você pode confiar no texto que você está lendo, isso te estimula a buscar, inclusive, fugir dos, né, com todo respeito a todo mundo, mas fugir dos charlatões, né? Exato. É isso aí. Então, gente, se inscreve aí, aproveita e quem sabe, eu já pego ele no final aqui, você vai ter informação direta de emagrecimento, de celulite, de uma série de coisas. Você está falando do tratamento eficaz e integrativo. Quais são as fases desse integrativo no seu projeto? Que você criou um método aí bem revolucionário desse tratamento. Queria entender um pouquinho, que o pessoal também que está nos acompanhando, entender um pouquinho como que é o tratamento da celulite aí nesse método que é considerado revolucionário da tua clínica. É que assim, as mulheres que chegam para fazer celulite, de forma geral, salvo exceções, como eu falei, aquela que tinha 9% de gordura, sim, elas têm uma vida que não está dentro do que seria o ideal, né? Muitas estão com sobrepeso, estão com excesso de gordura, estão com o metabolismo inflamado e muitas vezes elas vão em alguns profissionais que eles simplesmente fazem o procedimento e tchau. Então, toda paciente que chega para mim lá, eu faço uma boa anamnese, eu entendo todo o estilo de vida e trato a paciente, além da parte estética, de dentro para fora, que é o que interessa, né? A medicina a medicina integrativa, ela propõe um equilíbrio aí de corpo, mente e alma, né? Então, às vezes tem uma paciente que ela está saudável em tudo, mas ela está com o emocional abalado, aquilo não vai ser legal para a vida dela. Ou, às vezes, ela está tudo redondinho, tudo certinho, só que ela tem excesso de gordura. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar o paciente, de forma geral, num contexto total. Então a medicina integrativa é isso, é associar, é uma medicina multidisciplinar também, né? É associar tudo e trazer a paciente à saúde plena, né? Corpo, mente e alma. Nesse processo do tratamento, dura mais ou menos quanto tempo uma sessão? Ela sai com a celulite? Sai sem, né? Sai sem, pelo amor de Deus. Não, ela é uma horinha, é uma hora. O processo todo vai umas 2 horas. A gente sempre coloca de 2 horas, 2 horas e meia entre uma consulta e outra. Por quê? Porque eu tenho que conversar, eu faço uma boa anamnese na paciente, a gente conversa bastante sobre a vida dela ali, o que levou ela a estar lá, ao estilo de vida dela, para eu entender o contexto, como eu falei. E para depois a gente faz a avaliação. Se ela fechar, ela já faz o procedimento, é mais 1 hora de procedimento. Então ela pode ir lá já conversar contigo e na sequência, então... A grande maioria das pacientes, quando já fazem o procedimento. Não há um preparo prévio? Assim, eu preciso usar algum... Para o tratamento de celulite, não preciso nem de exames pré-operatórios. Quando é harmonização corporal, sim, né? A gente sempre pede bastante exame, mas o tratamento da celulite, eu tenho pacientes que eu tenho uma paciente que veio de Alagoas, ela veio num dia, voltou no outro. Tem paciente, inclusive, eu até postei na minha rede social, acho que ontem, paciente que está vindo de
do Canadá, né? De Toronto, tá vindo, ela falou que tinha poucos dias, então ela vem, faz o tratamento e vai embora. Então, assim, é bem tranquilo, entendeu? Então não há nenhuma necessidade de um acompanhamento do paciente pós-sessão, pós-tratamento. Acompanhamento que eu digo, né, indo no seu consultório diversas vezes. Eu sempre tento trazer o paciente para isso também, né? Quando a paciente vem, eu vejo que ela tem um grau de comprometimento aí de peso, né? Outras comorbidades, porque muitas vezes o paciente já me diz, ó, tenho diabetes e tal. Quando não diz nada, eu falo, ó, vamos fazer uma rotina de exames, eu já coloco exames também, para a gente tratar o paciente como um todo, né? Além da parte estética que ela foi buscar naquele momento. Então, assim, eu, Cleugo, faço isso, né? A gente traz o paciente para um tratamento de forma geral. A harmonização corporal, o que mais te buscam? Quando eu falo corporal, eu deduzo que é uma parte específica que eles te buscam ou não? Realmente é dos pés à cabeça? Aí existe dois tipos de pacientes. Tem os pacientes que vêm por conta de uma alteração anatômica por conta de um acidente, de uma genética, nasceu com nasceu ou obteve por um acidente, alguma coisa, uma alteração anatômica e a gente tem que corrigir. Tá. Aí eles buscam por isso. Ou paciente que não está contente, ele treina, não consegue ganhar um peitoral, treina, não consegue ganhar um trapézio, e aí buscam a gente para isso. Mulher é mais porque a gente está no Brasil, né? Então, elas querem coxona, bumbumzão, e aí elas buscam a gente para estar fazendo as harmonizações e deixando aquela região que ela busca mais bonita. E a harmonização é um pouco mais demorado na consulta em si, no tratamento em si, algumas sessões, pré-operatório, pós tudo, ou não, também uma sessão já... Não, a diferença é que o tratamento da celulite, ela marca, ela vem, se ela quiser trazer exames e vem, eu olho, depois se eu precisar de alguma outra coisa que a gente queira tratar, eu peço exames depois. Já a harmonização, para vir na consulta, eu já peço exames prévios. Então já vem com exames. Se chegar lá, tiver tudo ok, e ela quiser fazer o procedimento, a gente faz na hora também, que é rápido. É uma hora e pouquinho, a gente faz o procedimento. É tudo rápido. Eu sempre tenho tudo na clínica, né? Então, a gente tem a sala de procedimento, a gente tem o material, a gente tem tudo. Enfermeira em loco o tempo todo. Tudo que é necessário para segurança e para fazer o procedimento, a gente tem na clínica full time. Nas duas clínicas que Nas você... duas clínicas, exatamente. Maravilha. E seus atendimentos aqui em São Paulo acontecem de que dia da semana? Ou depende da semana? Depende. O paciente... Tem muito paciente, por incrível que pareça, prefere ir para lá. Às vezes o paciente vai fazer... Quando que não dá para fazer tudo na hora? É quando o paciente resolve fazer o bumbum e o glúteo e as coxas no mesmo dia. Tudo junto. Tá. Eu não consigo fazer tudo junto, por quê? Porque eu não tenho anestésico suficiente para isso. Então, a gente faz os glúteos num dia e as coxas no outro dia. Dependendo da quantidade de coxa, eu faço até em 3 dias, entendeu? Então, assim, muitos vão... Como Atibaia é uma cidade muito gostosa, eles vão na sexta-feira, aí a gente faz... sexta-feira faz os glúteos, no sábado de manhã faz as coxas e eles vão embora. E às vezes até passa o final de semana lá, porque é vida normal, né? Fez o procedimento hoje e amanhã... Hoje mesmo você pode... Restrição de academia, tinha alguma coisa após? Só o que eu peço para não fazer depois dos tratamentos da celulite e da harmonização é a academia, né? A gente pede 1 semana, 10 dias, dependendo de cada caso, aí sem treinar, né? Restrição alimentar? Não, o resto é vida normal. Pode trabalhar, pode dirigir, pode fazer o que quiser. E, bom... tem muito assunto sobre celulite. Eu vou pedir para você, de repente, ir lá, manda no direct dele, perguntas. Eu imagino que você possa ajudar respondendo, né? Ou precisar, vai lá aqui em São Paulo. Atibaia é uma cidade relativamente perto daqui. Quanto tempo dá mesmo de Atibaia, Cleugo? Depende da região de São Paulo, por exemplo. não, então, depende da região, por exemplo, que São Paulo... Você pega a Anália Franco, Tatuapé, ali, aquela região é muito mais perto ir para lá do que vir para cá. Sim. Não digo mais perto de quilometragem, mas de tempo. Né? Então, depende muito da região, mas é bem pertinho. Daqui, como eu falei, da minha casa para cá deu 1h10, então é tranquilo. A gente vai lá conhecer Atibaia, conhecer a clínica dele lá em Atibaia. Então, agora, na hora do rush... aí não tem jeito em lugar nenhum, né? Outro assunto que está em alta é emagrecimento. As pessoas buscam... Que continua falando sobre estética, né, gente? A estética do corpo perfeito. Até eu li uma frase que dizia estética da revista. Né? Aliás, já chegou no seu consultório alguém e falou, eu quero esse corpo? Direto. Não chega diga. Com revista do bumbum ou da coxa, eu quero essa coxa. Olha. Bastante. E aí?
Aí depende da condição anatômica da pessoa, né? Se tem ou não tem obesidade, da altura, tudo, né? Não tem como, né? Como eu falei, existe a individualidade de cada um. A gente consegue deixar parecido ou às vezes igual. Mas Harmonização facial. Olha, eu quero que meu rosto apareça com a atriz X. Isso é possível? É possível? Não, isso aparece? aparece ao lábio de tal pessoa, né? Aparece Gente. muito, né? Agora tá na moda a mandíbula mais larga, né? Então todo mundo vem, eu quero, sabe aquela pessoa que tem a mandíbula mais larga, em homem, né? Sim. Mesmo mulher também, né? Deixar o rosto mais quadrado e tal, aparece bastante. Duração de uma situação, de um procedimento desse, Cleo, de harmonização facial, por exemplo. Não, também por volta de 1 horinha você faz bastante coisa. Depende muito do que a pessoa quer, né? Do grau de dificuldade daquilo. Tem casos de paciente que vai fazer celulite lá que demoram mais, mas é muito pontual. E assim, eu faço muito, então você vai pegando, é mão dependente, né? Quanto mais habilidade você tem, melhor o resultado e mais rápido é o procedimento. Mesmo porque tem o tempo cirúrgico, a gente não pode demorar muito, né? Sim, Senão sim. a pessoa começa a sentir. A anestesia vai saindo, né? Vai saindo. E, ok, perfeito, saíram lá exatamente similar à capa da revista. E quanto tempo dura no organismo todo esse trabalho? Porque ela vai envelhecer, ela vai, de repente, engordar, como que funciona no corpo a longo prazo, vai? Então, tem até um livro que é com quem eu aprendi a fazer isso. Ele é uma paciente que foi feito o glúteo dela. Esse livro é de 2022, se eu não me engano, tá? E ele veio desenvolvendo esse trabalho ao longo de 15 anos. Então, quando ele fez esse procedimento, foi há 15 anos atrás. E na ocasião do livro estar ficando pronto, ela voltou ao consultório para mexer na coxa. Tá. E era uma mulher de 50 anos que estava no momento com 65 anos. O glúteo era de uma menina e o resto tudo envelhecido. Uau. Então, assim, como eu falei, dependendo do produto que utilizar e da manutenção, é para sempre. Nunca mais vai ter celulite. Vai ficar sempre com aquela qualidade de pele, o turgor. O envelhecimento é bem menor. Entendi, que legal. Entendeu? Desculpa, pode falar. Desde que faça, lógico. Pegar, como eu tenho muitos pacientes que vão lá com 60 anos, 70 anos, 80 anos. Aí já tem um grau importante de flacidez, de comprometimento, aí é difícil você resgatar isso. Mas as pacientes que já fazem o tratamento mais novas e depois mantêm uma qualidade de vida boa, alimentação boa e façam uma manutenção, vai envelhecer. Muito menina, bem, né? Menina, rapaz. E é possível mesmo, né? Não é nem tão difícil, é só trabalhar uma boa alimentação, hábito de exercícios físicos, Exato. né? E procurar sempre um profissional de respeito. Estou falando até sobre isso para linkar outro assunto, gente, que é um assunto bem interessante, mas é um assunto também bem polêmico em alguns casos, né? Porque eu quero até entender isso com o Dr. Cleo. Chegou no Brasil um novo tratamento de diabetes e de obesidade, tá? Mas também aí já começam aquelas preocupações de buscar sem esclarecimento, buscar sem orientação, buscar sem um profissional médico, né, doutor? E esse uso acaba sendo inadequado. Eu queria que você falasse um pouquinho desse novo produto, desse novo remédio, chamado, se eu falar errado, você me ajuda aqui, Mounjaro, é isso? É isso, Mounjaro. Mounjaro. É a tizepatida, né? É Tizepatida, a droga. Isso. Escrevi aqui. Na verdade, é um produto que ele já está sendo usado há bastante tempo no Brasil. A Anvisa liberou a manipulação dele, então a gente está usando ele manipulado já há algum tempo, né? E agora chegou realmente o original, que é o Mounjaro, que é a caneta mesmo da Lilly, da fabricante, né? Nas farmácias, né? Mas assim, a grande questão do Mounjaro é o quê? A pessoa pode ir lá e comprar e usar como ela quiser, da forma que ela quiser. Não é simplesmente tomar. Ela pode comprar numa farmácia e beleza, Pode. É isso? Sem uma receita médica, sem nada? Sem uma receita médica, sem nada. Então, o que acontece? O problema é que tem um contexto, né? Tem um contexto que a gente tem que analisar, como eu falei, estilo de vida, os exames do paciente, o que ele precisa realmente, ajustar a dose para aquilo. Tem outras medicações que a gente passa coadjuvantes ali da medicação principal. Enfim, o paciente tem que ter um acompanhamento médico para que realmente tenha um emagrecimento bom, adequado e permanente.
né? E ele trata diabetes e a obesidade. Sim, Então, o indivíduo que não tem diabetes, só está obeso. ele pode ser tratado. Eu pedi para colocar essa imagem porque eu vi que tem dosagens diferentes nela, né? No Brasil só veio a de 2,5 e a de 5 miligramas. Mas assim, qual é a questão? Tem muito paciente que ele precisa de doses intermediárias a isso. Com um manipulado, você consegue né, colocar. Tem paciente que você está com 2,5, você põe para 5, passa mal. Entendeu? Aí só que o 2,5 não está tendo a resposta adequada. Você entendeu? Uau, e paciente para 15? Eu tenho bastante paciente usando 15 miligramas por semana. Né? Então, assim, só que não veio, né? Por Brasil não veio. A de 7,5, 10, 12,5 e 15 não tem. Só tem essas duas. Aí ele compra 3 de 5 e aplica as 3. Mas enfim, eu acho que a grande questão do Mounjaro é uma medicação realmente que funciona, veio para revolucionar aí o emagrecimento mundial, tá? Eu até brinco, aí como muitos médicos que trabalham com emagrecimento, aí a gente fala que em pouco tempo aí não vai ter mais cirurgia bariátrica, né? Os cirurgiões bariátricos vão ter que procurar outra profissão. Porque a entrega de emagrecimento que essa medicação dá é igual de uma cirurgia bariátrica, né? Tem um paciente meu, que é um advogado até, ele passou semana passada comigo, né? Veio para reavaliação. Ele emagreceu 38 quilos em 5 meses. É muita coisa, você entendeu? Com Mounjaro, entendeu? E qual dosagem que ele usava desse? Veja bem, emagrecer não é perder peso. Emagrecer é perder gordura. Não adianta para mim, então. Entendeu? Então tem muita gente que perde peso, vai ver, perdeu massa magra junto. Não, ele perdeu 38 quilos de gordura. Mantendo a massa, ganhou até um pouquinho. Entendeu? Então, assim, é isso que é o importante. Claro, o peso, às vezes as pessoas, é bom você falar isso, porque, eu quero emagrecer, então eu quero que a balança me mostre isso. Só que você continua eventualmente com as gorduras, dependendo da situação, às vezes você perdeu lá 4 quilos de massa magra. Puxa vida. Metabolicamente você ficou até mais gordo, né? Porque a proporcionalidade aumentou. Sim, se colocar no IMC lá... Seu índice de gordura corporal aumentou, porque você diminuiu a massa magra, então... Eu pedi para essa foto aqui, independente do 7,5 ali, só para o pessoal ver que realmente, infelizmente, por um lado é muito fácil, infelizmente por outro também, óbvio, mas aí estimula, inclusive, as compras não devidas, é isso? Então, o que está acontecendo? Como é uma medicação extremamente cara... Qual o custo dela em média? Olha, tem ideia? Por volta, se eu não me engano, tá entre R$ 1.500 a R$ 2.000 a caixinha com 4 canetas. Tá. Né? Só que a gente, por exemplo, cada médico tem sua linha ali, mas eu inicio normalmente com 5 miligramas. Então ele vai gastar aí... Por semana? 5 miligramas? 2,5 miligramas por semana. Ah, tá bom. Então ele vai usar... Uma caixinha por mês. Por mês. Isso. Tá. Agora, se passou para a dose de 5, já são duas caixinhas por mês. E no caso... Aí a vantagem também de você ter como manipular. Né? Você manipulando, entendi. Contexto de manipulação, ok. Você consegue baratear o tratamento. O princípio ativo, você consegue manipular do teaser. Exatamente. Funciona tão bem quanto. E o legal é que você consegue baratear isso para o paciente. A indústria fica preocupada em ganhar, mas o importante é o paciente. Tem paciente que realmente precisa emagrecer, né? Que não é doente. Estética só, né, gente? A gente sabe que não é estética. De jeito nenhum. A gente está falando de emagrecimento, vou continuar falando, mas eu queria falar um pouquinho da área da diabetes, porque ele também atua na área da diabetes. Sim, né? sim. Tipo 1, tipo 2. Só uma explicação rápida da diferença. E o Mounjaro, se ele atende às duas ações. Na verdade, eu não vou entrar nisso, senão a gente fica... Mas assim, a diabetes hoje, ela tem muitos tipos, né? Mas... Gestacional, tem uma série de coisas, né? Tem também várias variações dentro da tipo 1, tipo 2 aí. Mas enfim, a tipo 1 usa insulina, tipo 2 não. Isso. Né? Basicamente seria isso. Que eu li já, por isso que eu sei. Mas assim, a gente indica mais para tipo 2, né? Essa medicação. E mais quando o paciente também está obeso, é muito comum você ter o diabético obeso, né? Muitas vezes a própria obesidade causou a diabetes. E às vezes só de você emagrecer o indivíduo, ela sai daquilo lá. Que é o que preconiza também a medicina integrativa, né? A medicina hoje está muito curativa. Eu tenho tal problema, toma esse remédio. Eu tenho tal problema, toma esse remédio.
E ninguém vai buscar a causa, ninguém vai saber o que a gente pode fazer para ele não precisar usar mais o remédio, que é o interessante. E a tirzepatida, ela é feita manipulada, percentualmente, qual é a diferença de custo da canetinha, em média? É 50%, 20%, 30%? Depende do laboratório, mas Sim, pode por uns 30% a menos. a menos aí, interessante. ou mais, dependendo de cada caso. Dependendo da dose, né? Depende muito da... Se comprar frascos maiores, sai mais barato do que comprar mais fracionado. Então... Não, isso é muito bacana da sua parte como profissional e de informar isso às pessoas, porque nem todos teriam acesso a um Agora, custo tão muito alto. importante, o mais importante de tudo, de jeito nenhum comprar tirzepatida ou Mounjaro clandestino. Isso é importante. Não quer comprar manipulado com médico, quer comprar direto na farmácia, ok. Mas comprar de alguém que está contrabandeando, que é alguém que está vendendo, porque é o seguinte, essa medicação é de geladeira, ela tem uma temperatura certa. Tem muita gente que vira e mexe sai propaganda aí, né? Propaganda não, sai reportagem mostrando fulaninho foi pego com X canetas de Mounjaro no corpo. Ficou em contato com o corpo, esquentou, já perdeu a qualidade. 36 graus, né? Não manteve a temperatura, estragou. Ninguém sabe como era armazenado, o tempo que levou para essa... E aí no organismo isso? Não vai agir, fazer nada. Ou vai ter algum problema, não sei. Contraindicação do Mounjaro? Existe algumas, mas assim, tem que ver exame, né? Tem que... Então, eu estou perguntando para até estimular as pessoas a não buscarem. Na verdade, a resposta é sim. Existem as indicações. Né? Tá bom. Maravilha. Pra vocês terem uma ideia aqui do que eu tenho escrito, gente, ele promete uma redução de até 15,3% do peso corporal. Não, isso aí é Ozempic. É o Ozempic isso? Eu achei que o Ozempic era 8%. Não, o Mounjaro é 26% do peso corporal. Tá. Eles se aproximam da cirurgia bariátrica. E se bem conduzido com um médico que se realmente sabe manejar a medicação, é como o meu paciente. Perdeu quase 40 quilos. Entendeu? Ou seja, você consegue ter um resultado até melhor do que uma bariátrica. Média de tempo para o resultado esperado? 60, 80 semanas para você atingir o objetivo. Mas isso é muito individual. Né? Esse paciente meu está há 5 meses, perdeu 38 quilos. Com 4 canetinhas por mês. Ele não usa, ele usa manipulado. Ele usa manipulado. Mas ele usa, falando em miligramas, sim, que dá na mesma, ele usa 15 miligramas por semana atualmente. Mas ele começou com 5 miligramas. Sim. A gente foi fazendo gradativamente aí o... Maravilha. Eu queria entrar no outro assunto. Então, pessoal... Também, outra coisa que eu já vou te colocar lá, manda no direct dele, marca uma consulta para fazer com o responsável, um profissional, porque é muito bom, mas também se torna muito sério se fizer. Imagina, você compra, investe um dinheiro num clandestino e não tem mais a qualidade que... Não, mas mesmo que compre em farmácia, né? Muitas pessoas tomam e às vezes tem efeito colateral, às vezes é ajuste de dose, às vezes você coloca uma outra medicação junto para tirar aquele efeito e a pessoa fala, não funciona, eu passei mal, e não é, entendeu? Funciona, desde que feito da maneira correta, né? Nós temos uma matéria de jornal aqui em que você defende o uso de hormônios para rejuvenescimento. Você diz o seguinte na matéria: desequilíbrio hormonal seria o pivô do envelhecimento. Isso aí foi quando eu comecei a trabalhar com a medicina integrativa, né? O Globo fez uma matéria. Na verdade, a medicina integrativa a gente defende muito o equilíbrio hormonal, né? Não é repor, não suplementar, né? Então é uma linha de pensamento que a gente defende que muitas vezes a falta de determinados hormônios façam com que a gente envelheça mais rápido. Então, se a gente equilibrar eles com hormônios completamente idênticos ao do corpo, né, iguais aos do corpo, a gente vai ter uma melhora na qualidade de vida, no envelhecimento a longo prazo, né? Que é o que defende. Hoje, a menopausa, há pouco tempo atrás, a mulher falava em fazer reposição, era um absurdo. Hoje, quase todos os médicos, pelo menos os que se atualizam, defende uma reposição hormonal, desde que bem indicada, né, e que não tenha contraindicação, a reposição da menopausa. Então é a mesma coisa, o homem tem a andropausa,
né? Que Sim. também é um problema de testosterona aí. E tem muito médico ainda que acha que testosterona causa câncer. Isso não existe, você entendeu? Então, assim, desde que bem indicado e não tenha contraindicação, a reposição hormonal é extremamente importante. Tireoide, hipotireoidismo não deixa de ser uma reposição hormonal. Não deixa de ser. Entendeu? É a falta do hormônio. Se você não repor, a pessoa vai ter um problema metabólico complicado. Sim. Você entendeu? Então, assim, corpo é equilíbrio. É uma orquestra. Se uma coisa desafinar, você tem que ajustar aquilo lá para que ele envelheça de uma maneira saudável, né? Consequentemente, metabolismo também saudável e tudo mais. Eu gosto de dizer que em relação à dor, por exemplo, que toda dor ela é uma campainha que alguém chega na sua casa da campainha, ou seja, tem algo diferente, alguém chegou, alguma coisa chegou. Se você levar uma porrada, aí você sabe a dor, não é? Quando ela vem externa. Agora, de repente, do nada, aparecer uma dor, é uma campainha que o corpo está te avisando, socorro que eu não estou muito bem, né? Exato. Só que a maioria das pessoas simplesmente, olha, você vê uma coisa absurda, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso em 2007, 2008 e tal, as referências laboratoriais para testosterona, por exemplo, eram outras completamente diferentes e muito mais altas. De repente desceram a referência. Por quê? Ninguém sabe. Todo mundo estava bom, começou a ficar ruim, de repente eles desceram, todo mundo ficou bom de novo. Aí você pega um indivíduo que tem 150 de testosterona, outro que tem 800 de testosterona, você acha que é igual? Não tem condições. Não tem. 3.000 de testo é alto. É alto? É alto. Aí provavelmente está usando algum tipo de... Eu, particularmente, nunca vi, tá? Eu tenho pacientes que têm 1.200 fisiologicamente, mas 3.000 só com repondo. Sim. Aí tem os hormônios sintéticos, né? É sintético, eu imagino. E os modificados, né? Que eles mudam alguma molécula, e os hormônios bioidênticos, que são para reposição mesmo, para qualidade de vida. Os outros são mais para anabolizar, Tem pacientes, a gente usa muito na geriatria, né? O paciente que está em catabolismo muscular, perda de musculatura, né? Pelo envelhecimento ou por acidente, ficou acamado, tal, muitas vezes você tem que se utilizar de uma medicação mais forte, né, de um hormônio mais forte, para você criar massa muscular nele, ele poder voltar a ter mobilidade e tal, enfim, tem as indicações, por isso essas medicações usam. É que usam de forma errônea, né? Gente, tem muito assunto, né? Então entra lá no direct do Dr. Cleugo, fala suas redes sociais aí, por favor. É @Dr. Cleugo, que é o Instagram, né? E o Facebook também, Dr. Cleugo. Dr. Cleugo. Dr. Cleugo Porto. E a gente pode responder aí qualquer pergunta lá que eventualmente alguém queira fazer, é só... Contato para falar com você lá na clínica, até com a sua equipe, o que você tem aí? O pessoal entra no site, entra no telefone? Nas minhas redes sociais, a gente tem no link que está na bio, é direto da minha comercial. A pessoa clicou lá, vai direto para ela responde todo mundo. Quando mandam direct, a gente sempre responde. Sempre, se eu não responder, alguém vai responder. É só chamar, mas os comentários a gente responde também. É facinho entrar em contato com a gente. Perfeito. Mas o link que está lá na bio, ele vai direto para o WhatsApp da minha comercial e ela... Já resolve tudo. Ela tira todas as dúvidas. Facinho, hoje está bem fácil, a rede social ajuda a gente, né? Quero agradecê-lo mais uma vez por estar com a gente. Ele já veio, né, no programa, né, Zenilda? Ele não veio no programa? A Vivi passou pra gente que você já tinha vindo. Eu falei, se não veio, a gente quer. Foi em outras rádios, né? Eu fiz bastante rádio no passado. Que legal. Mas então, olha, seja muito bem-vindo. Quando tiver qualquer novidade, quiser contar pra gente, é um prazer tê-lo novamente conosco. Não, o prazer foi meu, foi uma honra estar aqui. Gostei muito. O programa é bem bacana. E a informação... é mais importante. E o pessoal pegar informações em lugares, né, nosso próximo articulista aí. E a você também, muito obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui no podcast Gente que Fala. Amanhã nós vamos estar com mais um convidado super legal, então nos acompanhe. E é isso aí, gente. Então nos sigam nas redes sociais, do Instagram, do Facebook e do YouTube. Se inscreva no YouTube, no nosso canal, ativa o sininho que toda vez que tiver o nosso programa no ar, então todo dia, de segunda a sexta, às 5 da tarde, já entra o vídeo novo lá para você, aqui na TV aberta e Alt TV. Você tem vários lugares para acompanhar e são sempre muito bem-vindos. Até amanhã.